Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, moçada, dando continuidade então aqui, né, às nossas aulas de propriedades, né? Vamos falar agora de propriedades aperiódicas. Mas antes de nós prosseguirmos, né, você que está vendo aqui pela primeira, pela segunda vez, né, e ainda não é assinante aqui do canal, vem cá, se inscreva para assinar aqui no canal. E já vai deixando aquele like bem legal aqui no vídeo, beleza? Essa aula vai ser curtinha, tá, galera? Até porque na aula anterior nós já falamos até espumar o cano da boca, né? Bom, moçada, na aula de hoje, então, nós vamos falar das propriedades aperiódicas. O que são essas propriedades aperiódicas? Como vocês já devem suspeitar, são aquelas propriedades que não se repetem ao longo de um período. Então, por exemplo, aqui, a primeira propriedade aperiódica, são só duas, tá, galera? A primeira propriedade aperiódica que nós vamos estudar é a densidade. Ela não se repete ao longo de um período da tabela periódica, mas ela tem uma tendência a ser observada na tabela periódica. O ósmio, né, galera? Até peguei a tabela aqui para confirmar o nome desse elemento. O ósmio, localizado bem aqui no centrinho aqui da tabela periódica, ele é considerado o elemento mais denso existente aqui na tabela periódica. Então, essa é a tendência de crescimento, né, caracterizando inclusive aqui grandes densidades para os metais. Bom, então, né, o que a gente precisa relembrar aqui é que a densidade, né, moçada, ela é uma propriedade específica da matéria. Eu já falei isso em outras aulas, né, mas não custa relembrar, porque quando eu pergunto em uma prova, o que é densidade? Aí a pessoa vai lá e coloca massa sobre volume. Não, peraí, massa sobre volume? Que raio de densidade é esse? Não, massa sobre volume é a equação matemática da densidade, beleza? Mas é uma propriedade específica, ou seja, algo que só aquele material ele vai ter. Tudo bem, pessoal? Bom, então, por que é importante nós pensarmos nessa propriedade aperiódica? É importante nós pensarmos na densidade dos elementos químicos. Para cair, galera, nessas duas classificaçõezinhas aqui de baixo. Metais leves e metais pesados. Onde que metais leves, né, moçada? Aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho. Os metais leves são aqueles cuja densidade são menor do que 5 gramas por centímetro cúbico. São classificados metais leves aqueles que não acumula em nosso corpo, né? Então, esses micronutrientes, alguns deles até fundamentais para nós, né? O corpo consegue secretar, consegue levar. Já os metais pesados, né? Eles são cumulativos, eles acumulam em nosso corpo. Então, quando fala, por exemplo, você tem aqui um micronutriente e tal, é por causa de quê? Por causa que esse micronutriente você precisa, igual por exemplo, é fundamental nós termos o ferro no nosso corpo, mas você não pode ter um excesso de ferro, porque senão ele acaba acumulando e causando certos tipos de intoxicação. Então a ideia, né, principalmente quando nós trabalhamos com metais, falar que ele é um metal leve ou um metal pesado tem a ver com esse acúmulo sobre o nosso corpo. E é uma propriedade aperiódica que nós conseguimos interpretar, que nós conseguimos ver de acordo aqui com a tabela periódica. Bom, outra propriedade aperiódica, ou seja, porque não se repete ao longo dos períodos, é a temperatura de fusão e de ebulição, que tem até um comportamento bem sinistro, né, galera? De acordo com essas setinhas envolvidas aqui. Só
rapidinho, só para a gente relembrar aqui, né, para quem não viu ou para quem esqueceu, a temperatura de fusão, né, e a temperatura de ebulição, o que é esses caras aqui? Vamos lembrar aqui, vamos puxar das nossas primeiras aulas lá no capítulo 1 aqui do Help Química. A fusão, ela é a passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido, ok? E a ebulição é a passagem do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Então, essas são as ideias que nós temos aqui. E aí, pela interpretação aqui do esboço da tabela, né, vocês estão vendo que esse aumento ele não é nada periódico, né, galera? Ele não se repete basicamente em nada, mas a gente tem que ter em mente que não é porque não se repete que nós não conseguimos ter mais ou menos uma previsão dele. Se está aumentando, se está diminuindo, ou coisas do tipo. E agora sim, por causa dessa brincadeira então, né, pessoal, o tungstênio, se eu não me engano, com simbologia W, deixa eu só confirmar aqui na tabela, isso aí, né, a simbologia dele é o W, viu, galera? Então o tungstênio, ele tem a maior temperatura de fusão da tabela periódica, pela localidade que ele tem na tabela. Ele é usado como filamento de lâmpadas incandescentes, as famosas amarelinhas, né? Porque a sua temperatura de fusão chega a 3.410 graus Celsius. Então, é muito alta essa temperatura. E essas lâmpadas incandescentes, né, galera, da qual tem essa utilidade, né, elas aquecem. Por isso que, então, é necessário colocar um filamento que resista a essa temperatura. Beleza? Bom, pessoal, como eu disse, né, como eu prometi, seria rapidinha essa aula, né? Até usei o astronauta aqui, depois eu tenho que mudar aqui em cima, né, de 26 para 27, mas vale, né? Continua valendo. Deixa aqui seu joinha aqui nessa aula, torne-se membro exclusivo do Help Química. E aí sim, com essa aula de número 27, não o número 26, né? Isso que dá ficar usando o mesmo esboço, né, galera? Mas acontece nas melhores famílias. 26, não, vamos colocar aqui, ó. 27. Com essa aula de número 27, então, nós finalizamos aqui o capítulo 3, né, o capítulo de tabela periódica. No próximo capítulo, né, agora que eu já vou estar partindo do pressuposto que vocês já arrasam, que vocês já estão sabendo aqui usar a tabela periódica, nós vamos dar início, então, ao conteúdo de ligações químicas. Beleza? Tem muita coisa legal vindo aí e, é claro, eu aguardo vocês lá, meus Help Guerreiros. Beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada, e até breve. Tchau!